Oi, vocês. Eu tinha aberto live, mas fui gongada pelo Wi-Fi deste belo estádio. E aí minha live caiu, e aí eu tentei voltar com o meu 4G, que também não funcionou. Ou seja, eu não sei como eu vou subir esse vídeo, mas eu tô aqui tentando, vocês estão vendo que tô tentando. E eu trouxe meu set aqui pra conversar com a gente sobre essa porcaria desse jogo, sobre a zona mista. Falar um pouquinho porque o Brasão parou pra falar com a gente, o Veríssimo parou pra falar com a gente, o Osmar da preparação física parou pra falar com a gente. Muitas justificativas que, honestamente, não sei se justificam tudo que tem acontecido. Sobretudo um jogo como o de hoje, né? Muita gente passando por trás. Ai, que ódio que isso me deu, Lucas. Aí a gente para pra conversar com os jogadores, o Brasão se torna escudo até nessas horas. Porque todos que não querem falar passam por trás do Brasão enquanto ele tá dando entrevista. Consequentemente, tem menos chance deles serem abordados pela imprensa. Ai, que ódio. Tá muito difícil de produzir conteúdo especificamente pós-jogo. E aí o Mussete tá aqui comigo pra me ajudar a não socar a câmera, não jogar vocês longe, porque a vontade é essa. Socar também, né? São Então, provas. É perigosíssimo isso, inclusive. Bom, oi. Oi, vocês. Oi, vocês. Obrigada. Falei pra Gabi um pouco antes de gravar esse vídeo que eu não consigo que doa tanto mais, assim. Nossa, enquanto isso, o Rafael Falino está aqui do meu lado também. Se você aparecer, vem cá, Rafa, só dá um oi. Que ele tava ali jogadinho no chão e a gente tava assim, ó, mano, é muito difícil produzir, zona mista. Hello, galera. Bonitinho. Primeira zona mista do Rafa, tá? Ele foi super bem. A gente tava conversando sobre o quanto a gente tava se doendo ali no chão, falando, mano, que merda, né? A gente ainda tem que falar com os caras. Tipo, puta jogo de bosta, a gente quer ir embora, é um fio do cacete. E o Mussete tá falando que não dói nele. Não, foi que não dói tanto, mas... Dói muito? Muito. Olha, não, assim, vocês têm... agora vamos falar sério. Eles têm uma visão que eles ficam ali de cima, obviamente trabalhando mais na área, né? Eu tento fazer mais um jornalismo de torcida nessas horas. Óbvio que por estar de credencial eu não podia colocar eu comemorando ou qualquer coisa do tipo lá. Cara, foi tão broxante, mas ao mesmo tempo todo mundo sabia. Então, os gols foram muito rápidos. Por exemplo, eu e o Mussete, a gente tava pegando a minutagem de cada um. Acho que o primeiro saiu com 8 minutos de diferença, o segundo com 4 e pro outro foi 3. Então, assim, lá de cima a gente começou a murchar de um jeito impressionante. Realmente não tava, nossa, uma festa absurda das duas partes, tá? Nenhuma das duas torcidas tava, nossa, gritando horrores. Mas, mano, a do Santos, quando fez o primeiro, ficou uma vibe, puta, acho que vai, acho que dá. Ainda mais pelo Gabigol, né? Pelo hype de fazer o gol. E é mais uma vez que o Gabigol faz gols de derrotas ou empates, né? É Mirassol, é Fluminense. Aí eu virei pro Murilo do De Olho no Peixe também, que ele tava lá em cima, eu falei, vai ser igual do Fluminense dele, não me fala isso. Aí tá aí. Rafael, sai daqui. Tá bom. Brincadeira, pelo amor de Deus. Ele tá editando as coisinhas dele, eu não vou tirar o menino de lá. Mas segue, porque foi o Mussete... Fluminense, São Lourenço, Bahia, Palmeiras. O Santos, ele não nos deixa feliz nem quando ganha, né? O primeiro tempo, nem quando faz o primeiro gol, porque a gente já sabe que vai dar ruim. Eu lembro que quando o Santos venceu o Bragantino, a gente falou, nossa, que estranho o Santos fazer o segundo gol. Sim. E a gente falava, se não fizesse o segundo, ia tomar. Porque o Santos estava cansado. Contra o Remo foi assim, contra o Galo foi assim. Então, mas hoje nem senti que foi preparo físico a questão. Eu vou fechar minhas pernocas porque eu tava assim, porque o Mussete tava muito alto, eu tô toda errada sentada aqui. Mas é isso, o Mussete tava falando que não dói tanto nele, eu ainda fico bastante decepcionada. Em jogos assim, principalmente quando vem uma virada do jeito que veio, saindo de 2 tempos em que você tava vencendo, né? Você acaba o primeiro tempo vencendo, toma empate. Você começa o segundo tempo, faz o primeiro gol, depois toma empate e é virada. Então, pra mim, soa decepcionante mesmo. Eu sinto parte é angústia, parte é falta de esperança, parte é meu otimismo. O pouco que resta, cara, eu mudei tanto em relação à cobertura do Santos, inclusive. Eu já fui a mais otimista da história e hoje eu tô neutra pra baixo, assim, é triste. Enquanto você te falar que não sente tanto, né? Porque assim, não é que eu não esteja triste, óbvio que eu tô. A gente veio pra Porto Alegre, né? Gastou dinheiro, criou esperança feliz, e tal. Né? E no fundo atrapalha todos os nossos conteúdos, né? Então, a gente torce pro Santos. É uma derrota em todos os aspectos das nossas vidas, assim. Mas eu tô falando que não dói tanto porque eu não esperava coisa diferente, nem quando eu tava ganhando. Então, se o Santos tivesse feito 3-1, eu ainda ia achar que poderia acontecer alguma coisa. Porque o Santos, ele desperta o pior lado nosso, assim. A gente fica com muita raiva, a gente fica muito pessimista e a gente mal comemora quando raramente ganha. Então, eu acho que a única vitória que, de fato, a gente comemorou foi a do Curitiba, porque a do Curitiba, ela representava uma nova fase. Parecia, né? Então, quando a vitória de Campeonato Brasileiro, que são raras, né?
A gente fala, putz, daqui a 3 dias já tem mais. E foi do Curitiba, né? Entre Copa do Brasil e Brasileirão, pum, tomamos 3-0, a gente fala, por que a gente tava comemorando que nem idiota lá? Por isso que eu fico perplexo, assim, atônito. Depois a ficha vai cair, eu vou estar tomando banho, sei lá, 2 da manhã, eu falo, nossa, que raiva, porque demora e se cai. Porque a gente chega num jeito que daqui a pouco a gente tem que fazer vídeo, live, a gente vai meio que vivendo A gente vai empurrando com a barriga. dessa forma. basicamente, E eu né? acho que a gente está dentro desse Contexto. mundo, ainda mais agora, né? Porque a gente sempre esteve inserido no contexto, mas agora estamos ainda mais porque a gente está vendo até em viagem, fora de casa. A forma com que os jogadores, comissão técnica e diretoria saem é uma forma que não deixa a gente mais nervoso. A gente fica pensando, mano, por que eu vou ficar nervoso se eles estão de boa? Sabe, o Assim. Cuca sai, faz uma brincadeira com outro profissional, aí sai um dirigente e fala com outro, um jogador encontra o outro, tira uma foto. E eu entendo, eles estão certos, sabe? Às vezes a gente que esteja errado, sabe? Porque a gente está trabalhando aqui, depois que a gente deveria sentir. Mas eles saem numa tranquilidade como se fosse mais um. E a gente fica mal. E eu não quero mais ficar mal. Não me escolha, né? A gente tem Tipo essa assim, escolha. eu, né? eu posso ficar mal, mas tem que durar pouco. Tem que pensar, mano, eu vou fazer live mesmo com menos gente, mesmo com menos Não, isso é superchat, verdade. mesmo com mais comentários negativos, eu vou fazer, talvez eu não leia se eu não estiver bem. E segue a vida, porque o Santos é exatamente isso. E antes eu acho que a gente confortava de alguma forma, porque pelo menos tá jogando bem. Agora, mano, chega desse papo, sabe? Tipo, Eu não, tenho torcido pra jogar mal pra encontrar um gol cagado, gente. Esse é o ponto. o Aí Santos venceu o Bragantino jogando mal. Começou o jogo e começou jogando bem. Meu primeiro tweet foi, isso é um problema. A gente vê como um problema o Santos estar melhorando, porque por consequência o foco é tão grande em tentar fazer o gol que descuidam atrás. Se não descuidam atrás, não chutam na frente. Então a gente quer que esteja uma bagunça para que saia um gol de alguma forma, por forma individual e exclusivamente individual, como já aconteceu em outras vitórias. Então a gente fica aflito em ver o Santos melhorando. Olha que loucura, que ponto chegamos. Nenhum fato de um jogo em andamento deixa a gente confortável. Então, tem 2 exemplos aí recentes. Tanto o Recoleta quanto o São Lourenço, o Santos fez gol no primeiro minuto de jogo. Que é o sonho, né, de qualquer time de futebol, né? Geralmente você faz 1 minuto e você faz 2, 3, né? Hoje quase aconteceu de novo, né? Então, Gabigol aí tivesse se o feito- Arão tivesse... Arão de cabeça. Arão de cabeça, perdão. Se o Arão tivesse feito no primeiro minuto de jogo, não seria algo que a gente falaria agora vai. Porque nada que acontece nos causa a sensação de agora vai. E mesmo que vá, vamos supor que a gente elimine o Cuenca e passe no playoff aí com o São Lourenço, sei lá. Inclusive o Roller volta, né? Reza a lenda. Hoje, a zona mista, como a Gabi comentou, é uma zona mista comprometida pelo resultado ruim. Então, poucos jogadores falaram Gabriel Brazão e Lucas Veríssimo, mais ou menos com o mesmo discurso. Omar Feitosa, da preparação física, falou com o Murilo Tauro, que hoje estava pelo Premier. Falou a mesma coisa que a gente na Santos TV. Mas o que é legal também é você conversar com as pessoas sem gravar. Então, Nossa. pinta um, pinta outro, caras que você não vê no dia a dia, porque os treinos são fechados e aqui a gente consegue. Na Vila não tem zona mista, tá? Isso que vocês estão vendo atrás da gente, que é uma grade e tem um backdrop, que é esse painelzão, né? Então as câmeras são posicionadas aqui, os celulares, ocorre a zona e os mista. jogadores precisam passar por aqui para chegar no ônibus para ir embora. Na Vila Belmiro não tem, só tem competição Conmebol, porque a Conmebol obriga. E aí o Santos não se sente obrigado, então não faz, né? Por isso que o Santos não faz nas outras competições, porque na Conmebol rola de boa fazer. Então aqui a gente tem a oportunidade de estar com pessoas que a gente não tá, ou que a gente só fala no WhatsApp ou liga algum dia. Então rolou um batidor ou outro, e um desses foi do Roleiser. Eu jurava que o Roleiser estava fora, o Roleiser teve um edema em um dos músculos. Adutor. Não, me falaram que nem foi o adutor, aquele músculo novo que eles estão usando, eu esqueci o nome. Me falaram, adutor. Depois qualquer coisa a Gabi põe no primeiro comentário, na descrição. Porque o adutor é um músculo grande. O Santos, enfim, parece que ele tem chance de voltar e volta a Barreal. Estava suspenso. Então o quarteto, tá fora, tá? o quarteto de ataque talvez volte, né? Se o Bom Tempo estiver bem, o Bom Tempo já aguentou. Então, hoje eu senti que o físico estava um pouco mais em dia, sabia? Eu senti também, e os jogadores... Os 2 tempos foram Os um pouco mais jogadores falaram parecidos. menos da questão física hoje, e esses dirigentes em off falaram também, falando que hoje eles aguentaram mais. Foi um pouco mais em conta. Só que para terça é muito curto o período de descanso, né? A gente está falando agora, na madrugada quase de sábado. Foi a justificativa do Omar para queda física. A 3 sequência. dias. O Santos domingo viaja. O Veríssimo também falou sobre a sequência, o Brazão falou sobre a sequência. Então se apoiam muito nisso. Mas voltando ao Roleiser, eu acho que é uma baita oportunidade para irem pro tudo nada, né? Pra Então, o que eu entendi hoje desse bastidor? Na minha cabeça, o Santos ia preservar na terça. Não porque largou da Sul-Americana, mas porque os jogadores estão mortos e sábado tem uma final. Tem muita gente perto de abrir, cara. O jogo Muita contra o gente Vitória perto de abrir. sábado é decisivo, como todos os jogos serão do Campeonato Brasileiro, mas esse ainda mais, porque se o Santos estiver na zona de rebaixamento, que é o natural, o Santos vai ficar 2 meses no Z4. Você vai viver a Copa do Mundo inteira pensando, nossa, meu time está no Z4. Então esse jogo lá do outro sábado é muito relevante. E eu pensei, pô, eles vão
todo mundo que tá mais ou menos, eles vão tirar. Porque dá pra ganhar do Cuenca, eu imagino, né? Que dá pra ganhar do Cuenca preservando um ou outro. Mas não, eles vão com força máxima. Inclusive o Roleiser voltando de lesão, o Barreal voltando de suspensão. A baixa vai ser Veríssimo. A baixa vai ser Veríssimo e esse é um grande problema, porque a tendência é que o Adonis continue no time, porque o Cuca nunca colocou 2 zagueiros canhotos juntos. Lembra desse debate da outra passagem do Cuca? Era Wagner Leonardo e Lua Pérez, não sei, eram 2 canhotos. E ele não deixa, não coloca. Ele improvisou na época jogador para não colocar. Era o Robson Bambu, enfim. Então a gente não consegue ver outro zagueiro destro a não ser o Zé Ivaldo para jogar. Então infelizmente acho que a gente deve ter o Adonis, o Lua Pérez substituindo o Lucas Veríssimo, o Escobar mantido, que fez um jogo bom hoje. Você acha que a Ananias não tem chance? Acho que não. Mesmo com o Adonis errando 2 jogos consecutivos. Então, mas o Adonis não dá para jogar 2 canhotos. Você acabou de Não dá para jogar Lua e Adonis. Vai ter que jogar... Não, Desculpa, Lua e Ananias. Vai ter que jogar Adonis e alguém. Então acho que vai ser o Lua pela experiência de jogo decisivo. E aí na esquerda o Escobar pode ser mantido, na direita o Igor Vinícius vai. Hoje ele aguentou. Nossa, virou quase um pré-jogo. Desculpa, gente. A gente tá conversando aqui. Porque você falou de Roleiser. Mas é uma informação importante que a gente conseguiu aqui na Zona Mista. E é força máxima. E aí talvez o Oliva volte no lugar do Gustavinho. Provavelmente. Porque o Gustavinho não joga depois, né? Ele foi foi expulso hoje. Então talvez já dá sequência pro Arão com o Oliva. Pincelando só sobre o jogo, então, rapidinho. Primeiro tempo, o Santos conseguiu se comportar muito bem, mas as brechas acontecem e é muito decepcionante quando a gente vê mais do mesmo, né? Eu acho que nossas análises estão começando a ficar repetitivas, porque acontecia exatamente as mesmas coisas, né? O Mussati falou agora na Zona Mista com algumas pessoas que estavam passando que o Adonis errou exatamente da mesma forma contra o São Lourenço, né? E o Brasão também. E o Brasão também. Infelizmente, no segundo Inclusive, gol, essa é uma informação interessante. Não sei se vocês concordam. A Gabi eu sei que discorda. O Brasão foi tido como culpado hoje, um dos culpados por essa derrota. No segundo gol, principalmente. Eu não quero expor quem falou, porque é uma questão interna, óbvio, né? Ainda bem que o Cuca não expôs, acho que tem que ser assim mesmo. Mas nos bastidores eles falam, cara, o Adonis errou, mas o Brasão cagou também. Mas pra mim o principal erro veio do Adonis. Óbvio. Então, eu falei eles, assim em live, eles disseram que o Brasão tá sem confiança e isso eu concordo plenamente. O Brasão, ele sempre foi o cara que ele pecava pelo excesso. Então ele faz aquele pênalti bizarro na Vila Belmiro porque ele tá sempre corajoso. O Brasão, sem ser corajoso, ele é um goleiro comum pra mim. Então, ele não tá mais saindo como o maluco que ele saía, O que eu acho que o insano. que o Brasão, pra mim, ele tem de grande ponto positivo? Ele é corajoso e ele é veloz. Ele é um goleiro muito rápido, muito reflexo. Então, se ele é um goleiro que tá oscilando, que tá ficando, ele não é tão bom. Ele não é dos goleiros mais técnicos. Ele se torna mais normal, né? Então, hoje eu acho que... Que merda, verdade. A bola do Adonis, que o Adonis tá de costas, é uma bola que o Brasão tem que sair socando. E a do segundo gol é uma bola que tem tempo pro Brasão sair. O Adonis é o grande culpado, porque se o goleiro não sair, ele precisa estar bem posicionado e o Adonis não tem tempo de bola, tá? Nossa, surreal, gente. Isso é a mesma coisa que a gente viu no jogo com o São Lourenço. A bola parece que está na altitude com ele, ele sempre está perdido pelo alto. E o Adonis é o grande culpado, e o pessoal aqui admitiu. Mas eles falaram de algo que eu acho que é importante estar no debate, pelo menos, de que o Brasão está sem confiança e se a zaga tem problema de jogo aéreo, se o goleiro está bem, o goleiro sai socando tudo, a bola vai ser sempre dele. O Brasão já foi o melhor em jogo muitas vezes por conta dessas saídas malucas que a gente E hoje ele não fez, hoje ele precisou fazer uma defesa só, não teve tanta chance do Grêmio, o que chegou entrou. Nossa, que pena, você falou em voz alta e agora vieram até os jogos dele saindo que nem um maluco e eu falando, meu Deus, como eu amo esse homem por sair que nem um maluco. E faz muito tempo que eu não vejo isso nele. E não é só mau posicionamento, não é só falta de confiança, é azar também, né? Porque muito. Porque hoje o Carlos Vinícius era um cara que estava em jejum no Grêmio, né? E o TT não faz gol e a gente vira contra nós essas coisas. E o lance, pra mim, o lance do chave do jogo é uma bola em que o Veríssimo precisa cobrir o Escobar que tá na direita, né? Porque o Cuca, ele faz perseguição individual, pra quem não sabe, o jogador ele fica marcando o outro quase que o tempo inteiro. Esse vídeo, gente, desculpa. Não, vamos terminar Mas já. vai ter. O jogador marca individualmente com o Cuca mais do que antes, né? Tem a marcação em zona e tem a marcação que pega. Então, como o Escobar estava marcando o Pavon estava do outro lado e o Escobar foi junto. E o Veríssimo, que tem uma boa leitura de jogo, falou, gente, tem um buraco aqui, eu vou. Aí ele foi. E aí, se o Veríssimo não tá na área e o Brasão não sai, esquece. Porque o Veríssimo, ele é um cara que ele corrige o problema do zagueiro que ele joga. O Veríssimo nem tá no melhor dos momentos porque ele tá mal fisicamente, né? Na sequência longa de jogos. Mas o Veríssimo, ele é um cara que a bola vai viajar na área, ele vai tirar. Ele vai dar um jeito de tirar. Então, se o Brasão não tá saindo e o Veríssimo tava fora, o Adonis tinha que ter o Santos não teve dele, nenhum momento do jogo hoje aqueles minutos de vencedor, sabe? Tipo, ufa, estamos na vantagem. Tem parada Vou dar uma técnica, seguradinha. intervalo. O Santos não curtiu a vitória parcial. E aí sempre fica a sensação de, meu Deus, eu preciso fazer 4 gols para ganhar. O Santos fez 4 gols nos últimos 2 jogos e conseguiu 1 ponto. É inacreditável. O Santos, todo mundo falava, o Santos ele não faz gols. O Santos está fazendo gol e ainda está perdendo. Então,
Tem um problema ainda maior, ainda maior. Além de contexto, além de treinos. Inclusive, eu acho que essa derrota expõe muito o Cuca. Eu discordo, mano. Por quê? Em partes. Porque eu acho que hoje o Cuca não mexeu porque o time estava bem e porque os jogadores estavam aguentando. Mas aí ele tira o Gabigol com 4 minutos pra colocar um menino 4 minutos no final do segundo tempo. Tá, mas isso aí o jogo já foi pro cacete. Ainda assim, eu tenho números. Eita, que eu tenho números aqui do nada. Meu amigo Rafael Faria apareceu Santos por abrindo aqui. o placar e perdendo, né? Momentos em que o Santos tem vantagem no placar. Nossa, eu vou mostrar pra vocês, é mais fácil do que eu falar todos, ó. É triste, gente. Tá, talvez, se estiver invertido, eu peço até desculpa, mas eu acho que dá pra vocês verem, porque tá focado direitinho. Dá pra ver? Dá pra ver, dá pra ver. Vocês vão conseguir ver. Mas são muitos os minutos em que o Santos não tem a vantagem e perde a vantagem, ó. Remo venceu por 2-0. Flamengo tomou virada 1-0 para 1-3. 3-1 no caso, né? Atlético Mineiro venceu por 1-0. Recoleta tomou empate. Fluminense tomou empate. Fluminense tomou virada. Bahia tomou empate. Palmeiras tomou empate. Nossa. Recoleta tomou empate. Bragantino venceu. Curitiba venceu. São Lourenço tomou empate. Começou 2-0, foi para 2-2. Grêmio tomou empate. Grêmio tomou a virada. Eu não queria ter visto esses números, Rafa. Me desculpe. Obrigada, amigo. No final ele fala, em 12 jogos o Santos de Cuca esteve em 14 oportunidades na frente do placar, mas sustentou apenas 10. Apenas 10 jogos em que foram sustentados. Então, assim, eu ainda assim acho que Eu acho que assim, a gente pegar algo que aconteceu aos 55 do segundo tempo... Não é só por isso, tá, que eu acho. Então, eu acho que a Adonis não se justifica até hoje. Mas foram o Adonis... 2 gols de cabeça em que ele mantém um zagueiro, aí o Aranias faz um bom jogo, ele tira e não se justifica. Quando o Cuca tirou e colocou o Adonis foi bem e fez gol. Não. Como é que você tira? Sim, mas aí quando ele erra, o Ananias saiu por conta de um erro. O Ananias saiu por conta de um erro. Claro, sim. Não foi por erro. Ele não errou. Ele errou dentro de uma situação de gol, ele teve participação. Ele não errou. Ele colocou porque ele sentiu que o Ananias estava inexperiente pro momento. Eu acho que o Cuca ele tem vários defeitos. Inclusive, contra o São Lourenço, ele errou tudo. Hoje, eu acho que o grande erro dele foi ter tirado o Arão e não o Gustavinho. Isso é um erro crasso pra mim. Nossa, pode crer. Não tirou o Igor Vinícius, que tava amarelado no primeiro tempo. Pra mim também foi uma puta... Mas assim, hoje, diferentemente dos outros jogos, o time tava sustentando bem. Fisicamente. Aí 30 do segundo tempo, tipo, o Santos parecia que ia fazer, né? Então, hoje, assim, pra mim, o grande mérito do Cuca, a gente precisa até terminar o vídeo que a galera tá indo embora. O grande mérito do Cuca pra mim foi falar, tipo, mano, eu não tenho pontas de novo, né? E o lateral direito deles é um atacante, que é o Pavon. Mano, o Santos não tinha posicionamento fixo no ataque. Foi muito da hora de ver. Isso foi legal de ver mesmo. Então o Santos teve Gabigol, bom tempo, o Miguelito e o Rony. Meu Deus, o Rony, né? Mas começou bem, Eles estavam sem posicionamento fixo. Então o Grêmio não conseguia achar eles em campo. Então é o tipo de coisa que eu falo, pô, que da hora que o técnico viu, conseguiu. Só que depois, no final das contas, tudo tá errado. Então a imagem fica sempre deturpada porque o Santos perdeu. Mas eu acho que o trabalho, ele melhorou, o desempenho melhorou. Mas a gente não ganhou, então dane-se, sabe? A evolução existe, eu já falei isso, inclusive na live que caiu, que é notável a evolução. Mas isso acaba não se justificando dentro do contexto de jogo, porque não adianta evoluir se você acaba tomando uma virada do jeito que você tomou. Tchau. Do jeito que você tomou, sabe? Então, assim, a falta de substituição do Igor Vinícius pra mim é muito crassa. O Cuca realmente empurra muito com a barriga a parte de substituição, isso me incomoda. Como me incomodava com o Vojvoda. O Igor tinha tomado amarelo, tava perigando muita coisa, tá? Para ir pro vestiário antes, inclusive a gente assistiu o jogo onde estava ocorrendo narração de rádio e todas as rádios do Grêmio também estavam falando disso, sobre como o Igor estava começando a penar ali para dar merda, então era para ele ter tirado. Ao longo do jogo do segundo tempo, quando o Santos cai, de queda física também, eu acho que ele observa mal, por mais que o Santos estivesse segurando mesmo, tinha jogadores que estavam para mudar, tipo o Gustavinho, como o Lucas falou. Então, mas o que me conforta é forte, né? É que se o Santos tem uma opção boa no banco, tipo assim, se você tivesse o Miguelito hoje e você põe o Rony, você fica bravo. Mas, mano, hoje é uma negação, cara. Gente, a gente só veio aqui pra lamentar, tá? E pra trazer números com o Rafa e pra gente entristecer juntos e eu entregar o conteúdo a nível live, com uma análise mais profunda, porque... isso. No final das contas, assim, o grande culpado não é nem Cuca, nem o jogador, é a diretoria. Mas eu acho que se nós, estivéssemos analisando um Santos sem torcer, a gente estaria vendo de uma forma diferente. É que a gente tá tão triste, puto ou chateado, sei lá, que no final das contas tá tudo errado. Tem coisas boas dentro do trabalho do Mas Cuca. Enquanto não ganhar, dane-se. A gente quer que tudo se exploda. Dane-se. E mesmo que ganhe os 2 próximos jogos, ele não vai ser elogiado.
porque ele veio com uma crítica muito grande em cima dele. E o Santos vai continuar numa posição difícil. E o Santos não tem como trocar de técnico, tá? Só pra reforçar isso. Tanto parte financeira quanto alguém querer aceitar o Santos. esquece. Tá? Esqueçam. Esquece. Ah, é porque Cuca fora. Eu entendo todo o posicionamento, protesto, o que vocês quiserem. Aí vocês têm todo o direito, tá? Mas reforço, não vai ter um técnico com a disposição pra vir resolver os problemas do Santos enquanto a diretoria tá Cara, ali em reunião de conselho. esse ponto da Gabi é muito importante. Porque Não vai ter. porque às vezes a gente ainda tem um pouco de vaidade, né? Não existe. Pô, é o Santos, gente. Não, mano. Não. Esqueçam. E vocês fariam a mesma coisa no mercado de trabalho. Esqueçam, de verdade. O José Aldo não veio. Tipo assim, o Dorival foi pro São Paulo, o Dorival não viria pro Santos. Não mesmo. Gente, que baixo astral, desculpem, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vem dar tchau, Rafa. Cara de merda que eu tô, né? Desculpa. Vem dar tchau, Rafa. Super. Tá bom, vem. Tadinho. Brincadeira, ó, gente. A monetização não pode cair, mas eu gostaria de mandar aos responsáveis por montar esse elenco incompetente. Toma. Vai catar caju. Ah, pô, foi pouco. Foi Pode falar pouco? mais, mano. Vai pra Portugal de navio. Essa aí vocês pegam, né? Eu gostei. Se inscreva no canal da Gabs, do Bonitinho. Bussete. Esse aqui tem que bater 100 mil. E essa aqui tá vindo com conteúdo novo, ó. Beijo pra você. Ai, Rafael, você não existe. Gente, beijo pra vocês. Obrigada também por participar, Bucetinho. Obrigado. Eu que tenho que agradecer você, não fala de nada. De nada. Beijo pra vocês. Eu não quero mais, mano. É, tá difícil, Eu quero né? a Copa do Mundo, Tem que assistir querer Curaçao. muito. Gente, tem que querer muito. Fazer isso aqui, ó, tem que querer muito. Por isso que às vezes eu não quero. Desculpa por isso, inclusive. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Até amanhã.